Transerp alterou a grade de horário de algumas linhas e alega que não houve exclusão de nenhuma. Mas, na prática, os usuários foram prejudicados. Eles reclamam que o número de ônibus foi reduzido e estão tendo de esperar mais tempo nos pontos. Em requerimento encaminhado à Transerp, cobrando justificativas sobre a reclamação dos usuários do transporte coletivo de Ribeirão, a autarquia respondeu a este vereador que aumentou o intervalo entre os horários de ônibus de 39 linhas. Garantiu que não excluiu nenhuma e que adotou a medida para adequar o contrato de concessão com o consórcio pró-urbano. Mas, na prática, a história é outra. A Transerp confessa que retirou o ônibus das linhas, sacrificando o usuário sem comunicar ninguém. Eu pedi uma resposta oficial, eles enviaram, mas a confissão é essa. Retiramos linhas dos ônibus, por isso a superlotação, por isso o ônibus que para sem parar, por isso que o usuário está reclamando com razão mais uma vez, diz que fez isso para melhorar o equilíbrio financeiro. Ora, a Transerp agora defende o pró-urbano? Onde está a administração municipal? Quem é responsável pelo contrato é a administração. A Transerp alega que fez alteração na grade de horário para promover um equilíbrio na demanda de passageiros. Só que nós já mostramos o que tem acontecido com os usuários, que estão esperando muito mais tempo nos pontos de ônibus, causando um transtorno na rotina de todos. Eu pego 4 ônibus para ir e para voltar. E nos 4 que eu pego sempre está lotado. De quais linhas? Vila Carvalho e Jardim Independência. O preço da passagem aumentou e eles tirou os ônibus. Tá ficando cada vez pior. A gente paga caro e outra, a gente já paga adiantado, né? E eles passam só atrasado e ainda é desse jeito ainda. Nós ouvimos mais passageiros mês passado em pontos de ônibus de diferentes bairros de Ribeirão, como Jardim Jandaia, Simeone, Quintino e Centro. E a reclamação foi a mesma em todos os locais. Estão tirando os ônibus, porque o certo são 4 ônibus na linha. Eles só estão deixando 2 ônibus na linha. Um vai para o centro e o outro vem para o bairro. De uns 2 meses para cá, o Manicec está insuportável. Eu pego ônibus desde os 11 anos e nunca tive tanta dificuldade. Agora está vindo muito lotado. Você trabalha o dia todo, não tem um lugar para você sentar e está muito lotado mesmo. O Recreio das Acácias, o Vila Carvalho, que eu pego todo dia, de segunda a sábado. A impressão que dá é que se tira ônibus, tanto centro-bairro como bairro-centro. Eu acho que isso é insuportável, o povo não merece isso. Eu penso que o transporte ele tem que pensar o dia todo e cumprir todos os horários. Economicamente falando, José Rita Moreira explica que equilíbrio de contrato é possível desde que não prejudique os consumidores. E ele ainda destaca que se uma parceria com o poder público não é lucrativa, o empresário não continua. O serviço urbano, sim, é lucrativo, ele existe para isso. O empresário entra nesse negócio para ter lucro, tá? Indiscutivelmente. E esse lucro ele é combinado com o poder concedente. E está havendo um desequilíbrio disso. Eu acho que está faltando carros na rua, eu acho que talvez as linhas que foram retiradas não eram aquelas de maior movimento, por isso que a população percebe, ainda sente o problema. Então, é fundamental se reverter isso, sempre privilegiando a qualidade do serviço prestado, porque se o usuário estiver satisfeito, tudo isso seria secundário. O Ministério Público teve conhecimento do fato por meio da nossa reportagem e disse que tomará as devidas providências. Se está tendo prejuízo para o usuário, obviamente que isso é ilegal e isso principalmente é lamentável. E a gente, como pessoas de bem, nós temos que, obviamente, que discordar desse tipo de conduta. Diante desse novo problema, é provável que a gente tenha que ingressar com uma terceira ação questionando exatamente isso. Só que a demora, nesse caso, obviamente, que pode render no futuro prejuízo também para essas pessoas, porque uma hora vai ser julgado e aí a gente vai ter que liquidar esses prejuízos todos. E nós podemos cogitar, inclusive, de prejuízo por dano moral coletivo causado à população de Ribeirão Preto. O promotor fala em terceira ação porque ele já ingressou com 2 contra a Prefeitura e o consórcio pró-urbano. Uma em 2016, que pede o cumprimento de 22 itens do contrato, e outra em 2017, que proíbe qualquer reajuste da tarifa enquanto o convênio não for cumprido integralmente. Ambas tramitam na Justiça. A primeira ação objetiva isso, garantir ao usuário aquilo que foi prometido no contrato. A tarifa do contrato ela é calculada segundo a planilha de custo. E esses custos estavam previstos na planilha. Portanto, a administração e o consórcio não podem se omitir agora. E, em segundo lugar, como esses itens não foram cumpridos e como os custos
oneraram a tarifa, a segunda ação pede o quê? A proibição de qualquer tipo de reajuste enquanto não cumprir integralmente o contrato. Nos últimos dias, houve uma decisão da Justiça, em segunda instância, de outra ação contra o reajuste da tarifa, que decidiu pela nulidade do aumento concedido em 2018. Declarou no acórdão que o aumento de 2018 foi ilegal e abusivo. Portanto, podemos agir imediatamente, é o que vamos fazer, para anular inclusive o aumento desse ano. Se o aumento do ano passado foi ilegal e abusivo, é evidente que o desse ano está viciado. Se não estiver satisfeito, que abra o jogo com a administração, que o senhor prefeito exerça suas prerrogativas de chefe do executivo, ou o Prourbano abandona o contrato, ou o prefeito faz uma nova licitação. Não pode ficar esse jogo de empurra, a prefeitura acreditando e o usuário sofrendo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O consórcio Prourbano informou que as reduções nas linhas foram somente em partidas pontuais e que não foi diminuído o número de veículos. Disse ainda que o ajuste é um processo natural de qualquer sistema de transporte e deu um exemplo. Falou que o bairro Cristo Redentor, que surgiu há menos de um ano, iniciou com 3 coletivos e hoje a linha conta com 12 ônibus. Finalizou dizendo que é um processo normal de migração de passageiros para determinados bairros e de adequação na quantidade de veículos. Agora, ao vivo, a Thaís Mantoni traz mais informações. Thaís? Pois é, Pulse, o usuário é quem não pode ficar prejudicado nessa relação. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com Ademar Padrão, que é advogado e atua como especialista em trânsito. Doutor, a Transerp fala em equilíbrio para o contrato de transporte. Tem como equilibrar a qualidade desse jeito? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Eu lembro primeiro o seguinte, o transporte público coletivo é um serviço essencial e ele está na mão do poder público, ou seja, é a prefeitura que presta o serviço. Ela contrata, no caso, um grupo de empresas que prestam o serviço mediante a colocação dos ônibus, que são os carros, chamados os ônibus, e as linhas que a prefeitura, através de um estudo, impõe que seja atendido porque existe uma demanda. Bom, para equilibrar o contrato, nessa situação, diminuindo o atendimento ao usuário, tem que comprovar que não existe demanda, ou seja, menos pessoas estão procurando o transporte coletivo. E eu não acredito que é o que acontece, porque os depoimentos colhidos em todas as mídias que eu assisti comprovam que a demanda ainda é grande e tem menos ônibus prestando serviço. Então, não tem como falar de equilíbrio, a não ser se pensarmos em manter o lucro. Aí sim fica justificado. Porém, isso não é o interesse público essencial. O interesse público essencial é o transporte, é a atividade dada para o usuário. Nessa relação do transporte em Ribeirão Preto, a Transerp fala em equilíbrio econômico, o Ministério Público em descumprimento de obrigação do contrato e a Justiça já considerou ilegal o aumento da tarifa de 2018. O que a gente pode dizer sobre isso? Bem, primeiramente é fácil observar que está judicializada a questão. Então, quer dizer que não consegue mais o cumprimento espontâneo entre a Prefeitura e o consórcio. É necessário o Ministério Público participar, é necessário a Justiça decidir. E isso demonstra claramente que está acontecendo um desencontro daquilo que está no contrato para aquilo que está na rua. E a voz que deveria ser ouvida e mantida pela população está em último plano. E eu entendo que, se continuar assim, muito provavelmente nós vamos ter problemas seríssimos em pouco espaço de tempo e isso vai levar a um prejuízo maior. Lembro só no final, a questão do transporte não pode misturar com o trânsito. Hoje eu percebo que o Transerp se vale das questões do trânsito para tentar justificar que vai melhorar a qualidade. E não é o que acontece nem o que vai acontecer. Vai levar desconforto para toda a população, não só para o usuário do ônibus. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações.